Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Cadastro Ambiental Rural, que é um documento de extrema importância para você que atua no mercado imobiliário rural e é relacionado ali àquelas áreas de interesse ambiental, área de preservação permanente, área de reserva legal de uma determinada propriedade, de um imóvel, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar com o conceito do cadastro ambiental rural estabelecido lá no Código Florestal, tá? O CAR, gente, ele é um registro eletrônico, tá? Obrigatório para todos os imóveis rurais, que foi instituído pelo Código Florestal, né, que é a Lei 12.651 de 2012, e tem a finalidade de integrar todas as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, das florestas remanescentes de vegetação nativa, áreas de uso restrito e as áreas consolidadas das propriedades e posses rurais em todo o Brasil. Esse registro eletrônico ele é autodeclaratório, então é o proprietário ou possuidor que declara isso perante o órgão ambiental responsável, tá? E ele é feito geralmente no SICAR federal, né, que é o órgão responsável ali pelo tratamento de todos esses dados, embora a gente tenha aí diversos estados com um sistema próprio também, que acaba meio que espelhando essas informações do sistema federal. Tá? O objetivo do cadastro ambiental rural é justamente de integrar todas essas informações ambientais aí que existem sobre, que incidem sobre as propriedades rurais, né? E compõe aí uma base de dados para que o Estado, né, o governo, possa exercer um controle, um monitoramento e um planejamento ambiental e econômico, bem como o combate ao desmatamento, nos termos lá do artigo 29 do Código Florestal. Tá? Então, a base do cadastro ambiental rural, ela vem justamente, a base geral, a criação dele vem do Código Florestal, e depois nós tivemos algumas normas que também regulamentam aí, né, como o decreto 7.830, que implementou o SICAR, né, que é esse sistema federal, que é o órgão que centraliza essas informações ambientais dos imóveis que são cadastrados, né, e a operacionalização do CAR nos estados e municípios também regulamentado pelo decreto 7.830 de 2012. Tá? Nós temos também a lei 6.938 de 81, né, uma lei anterior ao Código Florestal, ao novo Código Florestal, né, novo entre aspas, porque é de 2012, que essa lei estabeleceu aí a política nacional do meio ambiente, né, trazendo essas diretrizes gerais para a preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Ainda no contexto de fundamentação legal do cadastro ambiental rural, nós temos a instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, número 2 de 2014, que estabeleceu regras ali sobre o preenchimento do CAR, o formato daqueles dados geoespaciais que precisam ser apresentados ali e as informações mínimas que precisam ser fornecidas tanto pelo proprietário, que consta lá na matrícula do imóvel, quanto pelo possuidor a qualquer título. Tá? Então, não é só o proprietário que precisa é, declarar o cadastro ambiental rural, mas o possuidor de um imóvel rural também precisa cumprir com essa obrigação. Tá? Temos também o decreto 8.235 de 2014, que regulamentou o programa de regularização ambiental, tá? Para aquelas áreas que têm um passivo ambiental. Tá? Esse programa aí, ele foi concebido para que os proprietários com esses passivos ambientais pudessem aí promover a regularização das suas propriedades pela recuperação dessas áreas degradadas em loco ou pela compensação ambiental, né? Lembrando que a inscrição no cadastro ambiental rural é uma condição obrigatória para aderir ao programa de regularização ambiental. Tá? Então, o que deve constar basicamente do cara ali, você que é corretor de imóveis, está entrando agora nesse mercado, algumas questões que você vai identificar no cadastro ambiental rural, né? Área rural consolidada, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal daquele imóvel, área antropizada que não foi consolidada, e a gente vai ver cada uma dessas aqui na sequência, tá? E áreas de uso restrito, tá? O que é uma área rural consolidada, tá, gente? Muitas pessoas eu vejo que acabam confundindo esse conceito
Inclusive bancos, né, instituições financeiras acabam confundindo essa questão da área rural consolidada como sendo uma área em que tem um uso alternativo de solo, que é uma atividade pecuária, silvopastoril, agrícola, enfim, tá? Então, uma área rural consolidada é aquela cuja ocupação aconteceu antes de 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrícolas, pecuárias ou silviculturas, né? Plantio de floresta ali, eucalipto, mogno africano, enfim, uma floresta comercial. É possível você identificar se uma área rural ela é consolidada ou não a partir da análise temporal da imagem de imagens ali de satélite, né? Seja pelo Google Earth ou pelo site do INPE, tá? E essas áreas consolidadas elas têm um tratamento jurídico diferenciado naquilo que se refere à regularização ambiental. Não é nesta aula que nós veremos isso, tá? Aqui eu estou falando assim por cima para vocês, mais ou menos o que você deve se deparar na análise de um cadastro ambiental rural, tá? Que é um documento de suma importância para você levar a cabo aí as negociações das fazendas, né? E então a área rural consolidada é justamente aquela que foi aberta, né, antes de 2008 ali. Ou seja, houve desmatamento, houve uma edificação, a realização de benfeitorias e tudo mais, né, para essas atividades rurais aí, agrícolas, pecuárias ou relacionadas à silvicultura, tá? Aqui, por exemplo, olha, a gente pega esse perímetro, né, que está destacado aqui na imagem, e a gente vê, por exemplo, que houve um desmatamento, naturalmente, né, e pergunta-se, bom, essa área aqui foi desmatada antes de 22 de julho de 2008 ou depois? Se ela foi aberta antes dessa data, né, que é uma data que o próprio Código Florestal estabeleceu. A gente vai ver o motivo disso numa aula específica, tá? Se ela foi aberta antes, ela pode se submeter a um regime diferenciado, mais benéfico, de regularização ambiental. Se ela foi aberta depois, ela vai ter que passar por um regime muito mais rígido, muito mais rigoroso de regularização ambiental, tá? E no contexto do cadastro ambiental rural, então, é importante que vocês saibam o conceito que é muito importante, né, de áreas de preservação permanente. O que são aquelas áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, né, tão famosas aí? São as áreas protegidas, né, cobertas ou não por vegetação nativa, que tem essa função ambiental de preservar os recursos hídricos, né? Não, e não só os recursos hídricos, né, mas a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico, né, da fauna e flora locais, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, conforme está lá no artigo 3º, inciso 2 do Código Florestal. Então, as áreas de preservação permanente, principalmente aqui na prática, a gente vai se deparar mais, né, se tratando de um contexto aí de propriedades rurais, a gente vai na compra e venda, né, de propriedades rurais, você vai se deparar o que aqui? Com aquelas que estão, as APPs de cursos d'água, né, do córrego, do rio, enfim. E essas APPs, né, essas áreas de preservação permanente, elas seguem de acordo com a largura, né, do curso d'água. Esse foi o parâmetro que o legislador adotou para estabelecer a largura da APP. Então, isso contado ali da calha regular do rio, da margem da calha, né, da beira do rio, né, da beira daquele curso d'água. Então, para cursos d'água com até 10 metros, né, de largura, você vai ter uma APP de 30 metros de largura e assim sucessivamente, conforme essa tabela aqui, até chegar aí a 500 metros, né? Então, se você tem um rio muito largo ali, que tem a partir de 600 metros, né, de largura, você vai ter pelo menos 500 metros de área de preservação permanente no entorno desse curso d'água. Em lagoas e lagos naturais, você vai ter ali a seguinte regra: 100 metros para corpos d'água acima de 20 hectares, né, de lâmina, de espelho d'água, e 50 metros para corpos d'água abaixo de 20 hectares.
Já para as nascentes, a regra geral é de 50 metros de APP. Então, se você tem uma nascente ali no meio do pasto, você tem que deixar um raio de 50 metros de APP para preservar aquela nascente, tá bom? Outras APPs ali, né, além dessas, que o próprio Código Florestal estabelece, são aquelas áreas ali no entorno de reservatórios artificiais. A APP, nesses casos, vai ser estabelecida pela licença ambiental, tá? Emitida ali pelo órgão responsável, né, do estado, do município, enfim. E ele que vai definir qual que é a área de APP nesses reservatórios artificiais decorrentes aí do barramento ou represamento de cursos d'água naturais. Encostas também, né, com muito declive, você também tem APPs aí justamente para preservar a estabilidade do solo, né, a estabilidade geológica ali, evitar deslizamentos e tal, tá? Naquelas restingas, fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, né, manguezais, bordas de tabuleiro ou chapada, tá? Em faixa não inferior a 100 metros, então na parte superior ali, você tem que deixar 100 metros de vegetação nativa, de APP, antes de chegar no declive ali do tabuleiro, da chapada, tá? Naquela, justamente para preservar também essa estabilidade do solo. Topo de morros, tá? Tem uma regra bem específica, não vou entrar no mérito aqui, mas ela está lá no inciso 9 do artigo 4º do Código Florestal, tá? E áreas com altitude igual ou superior a 1.800 metros do nível do mar, que praticamente no nosso dia a dia elas acabam não entrando. É muito difícil de você encontrar uma área assim. A gente, por exemplo, que atua com fazendas no centro-oeste e tudo mais, você não tem esse nível de altitude, então praticamente não há a incidência desse tipo de APP. As principais são essas que eu mencionei anteriormente, né? Relacionadas aí aos cursos d'água, nascentes e tudo mais, então é por isso que eu estou dando um destaque maior para elas aqui. A APP, então, é justamente para preservar os recursos hídricos e tudo mais. E ela é variável conforme o quê? Conforme a largura daquele curso d'água ou o tamanho do espelho d'água daquele lago ou lagoa natural. Já as áreas de reserva legal são totalmente diferentes, tá? Essas áreas também estão localizadas ali no interior de uma propriedade ou posse rural, né? E elas têm a função de assegurar um uso econômico de modo sustentável de todos aqueles recursos naturais ali presentes, né? Bem como auxiliar a conservação da biodiversidade e abrigar, proteger a fauna silvestre e a flora nativa, conforme está ali no artigo 3º, inciso 3 do Código Florestal. No Brasil, aí, gente, vocês vão ver que a reserva legal ela é definida em termos percentuais e de acordo com os biomas, né? Então, nesse quadro aqui, a gente tem não só uma evolução histórica, né, da legislação que estabelecia ali desde 1965 o que é reserva legal, qual é a área de mata nativa que você tem que deixar dentro de uma determinada propriedade, dividindo ali o que é Amazônia Legal do restante do Brasil, tá? Então, na região de Amazônia Legal, a gente tem hoje, tá? A partir do Código de 2012, do Código Florestal, nas regiões de floresta amazônica, você tem que preservar 80% da, da propriedade. Então, se você tem uma fazenda de 1.000 hectares, por exemplo, no bioma de floresta amazônica, você vai poder abrir 200 hectares apenas. No Cerrado, dentro da Amazônia Legal, porque a Amazônia Legal, para quem não sabe, a gente vai ver também numa aula específica, tá? Mas ela abrange, não é floresta amazônica, ela contempla vários estados. Então ela pega o Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas e assim por diante. Então ela pega toda essa parte de transição até chegar na floresta amazônica, que você tem um regime de reserva legal muito mais agressivo, né? Você perde 80% da área produtiva ali daquela fazenda, daquele imóvel. Agora, quando você está na Amazônia Legal, mas no bioma cerrado, você tem ali 35% de obrigação de manter ali de reserva legal, tá? E na região de Campos Gerais, 20%, tá? De reserva legal. Então você vê que tem uma variação, uma amplitude muito grande e que você tem que ficar atento aí como profissional do mercado imobiliário atuando na Amazônia Legal. Por quê? Porque no estado do Mato Grosso, por exemplo, que contempla aí que é um dos protagonistas do agronegócio brasileiro, você está no contexto de Amazônia Legal, tá?
Rondônia, a mesma coisa, né? Então você vê que é muito importante você dominar essa questão de reserva legal, ter uma noção um pouco mais aprofundada sobre isso, para você poder identificar potenciais riscos ali para o seu cliente, para o investidor, poder orientar o seu cliente vendedor de uma forma mais adequada, muitas vezes, né? Claro que isso precisa de uma orientação técnica por um engenheiro ambiental, por um advogado especializado na área ambiental, mas aqui você já tem um panorama geral de como funciona o regime de reserva legal no Brasil. No restante do país, né, tirando a questão de Amazônia Legal, você tem aí a obrigatoriedade de manter 20% daquela propriedade com vegetação nativa, justamente para atender aquele propósito estabelecido ali no artigo 3º, inciso 3 do Código Florestal, tá? Bom, então nós já vimos aí o que é uma área rural consolidada, né, que foi aberta antes do dia 22 de julho de 2008. Vimos o que é uma área de preservação permanente e o que é uma área de reserva legal. Agora, nas áreas que foram antropizadas, ou seja, tiveram uma ação humana que não são consolidadas, isso significa o quê? Significa que elas sofreram uma interferência humana após o dia 22 de julho de 2008, tá? Então é justamente isso que significa quando a gente ouve falar de área antropizada não consolidada. Tá? Esse tipo de área ela se diferencia da consolidada, né? Justamente por conta desse critério temporal adotado pelo Código Florestal, e ela vai ter um regime para regularização ambiental muito mais criterioso, aí, sem aquelas flexibilizações que o legislador permite para aquelas áreas rurais consolidadas. Então, áreas que foram abertas a partir de 22 de julho de 2008, elas vão ter um regime de regularização ambiental mais criterioso, mais difícil até de cumprir, do que aquelas áreas que foram abertas antes de 22 de julho de 2008. Esse é um critério muito importante para você entender por quê. E a gente vai ter aulas específicas sobre isso, tá, gente? Na parte ambiental, mas aqui já pincelando, porque isso daqui impacta diretamente nas transações imobiliárias que você vai intermediar, tá? Fala, poxa, mas quando foi aberta essa área? De quando que é a data de abertura dessa fazenda? Quando que você desmatou, né? Ah, não, eu desmatei em 2009, 2010, 2015. Poxa, muita atenção, você vai precisar de uma atenção redobrada aí para verificar se não tem nenhum passivo ambiental, porque a regularização ambiental dessa fazenda vai se dar de uma forma diferenciada, tá? Então, gente, qual que é a importância, né, do cadastro ambiental rural no mercado de terras, no mercado imobiliário rural, né, que é o nosso mercado? Então você precisa entender na hora de orientar o seu cliente sobre a importância, né, até muitas vezes de contratar um advogado especializado em matéria ambiental ou estar assessorado por um engenheiro ambiental, florestal. Por quê? Primeiro que o CAR, né, uma propriedade sem um CAR muito bem feito e tal, ela perde liquidez de mercado, né? Segundo, por quê? Porque você não vai ter o proprietário, quem comprar essa terra, ele vai ter uma restrição de acesso aos créditos, tá? Porque as instituições financeiras, sejam elas operadoras do Plano Safra ou não, elas vão exigir a conformidade ambiental, tá? Antes de liberar o financiamento rural. Por quê? Porque elas também podem ser responsabilizadas, né? No caso de passivos ambientais aí. Então, você tem que ter essa ideia para orientar adequadamente o seu cliente. Ele pretende comprar uma terra, né? Tem a intenção de investir numa fazenda. Não adianta nada você fazer uma intermediação hoje, embolsar sua comissão e colocar o comprador numa fria, né? Por quê? Porque a propriedade não tinha o CAR regularizado, não estava ativo, né? Ele estava todo ali com informações inconsistentes, tá, gente? Lembrando que o cara, como ele é autodeclaratório, é o proprietário ou o posseiro, né? Que declaram essas informações do cadastro ambiental rural, é extremamente comum você ter inconsistências ali, ele omite informações relevantes e tudo mais. E como você tem uma demora muito grande para analisar essas informações pelo órgão público, né, pelo órgão ambiental,
muitas vezes essa bomba vai estourar no colo do comprador, tá? Então, é preciso, mais uma vez, que vocês se atentem a essa questão da regularidade do cadastro ambiental rural, porque se depois o proprietário não puder, o seu comprador não puder obter crédito no banco e tal para desenvolver atividade agropecuária, vai ter um problemaço, porque a gente sabe que hoje a atividade, o agronegócio em geral, ele trabalha alavancado em crédito, né? Isso é um fato, tá? Então esse é um ponto de suma importância para você destacar também, tá? Bom, a compensação de reserva legal, né? Você tem essa possibilidade de gerar renda extra com servidão ambiental e cotas de reserva ambiental. O que que é isso? Se você tem uma área excedente, né? Bom, tem uma fazenda de 1.000 hectares no estado de São Paulo, eu tenho 200 hectares ali, os 20% que a lei determina, em vegetação nativa, ok. Agora, se eu tiver 100 hectares a mais, por exemplo, eu tenho 300, deixei de desmatar 100 hectares ali. Esses 100 hectares, eles podem ser utilizados para a compensação de reserva legal de pessoas ali, de proprietários que precisam fazer a regularização ambiental deles. Então, você tem um mercado também que você pode atuar, que é de compensação de reservas legais, tá? Existe um mercado grande para isso porque tem muita questão de regularização ambiental. Tá? E depois a gente vai ter também uma aula específica sobre esse tema para que você possa trabalhar com desenvoltura nessas questões. E para isso, necessariamente, você precisa compreender o macro aqui do que é o CAR e a fundamentação jurídica dele, né? Outro aspecto muito importante é a segurança jurídica que você vai entregar para o seu cliente, né, que ele vai ter. Então, ele precisa ter transparência sobre onde estão as áreas de preservação permanente, reserva legal, uso e ocupação do solo, né? Isso é essencial nas negociações, sempre com extrema transparência. E essa análise preliminar vai permitir que você faça um filtro daquelas fazendas que vale a pena você trabalhar, até daquelas fazendas que não vale, que elas têm um passivo muito grande, estão fora, e isso acaba interferindo necessariamente no preço da fazenda e tudo mais. Então, muita atenção com relação a esse aspecto. E, por último, a questão da valorização, né? As propriedades que estão ambientalmente é, adequadas, né, em conformidade ambiental, elas têm um preço por hectare mais alto do que aquelas que não têm conformidade legal, justamente porque você não vai ter nenhum passivo a recompor ali, né? E atualmente é muito caro recompor, fazer uma reposição florestal e tudo mais, além de gastos ali com engenheiros, com equipe técnica, com advogados, você tem um custo efetivo ali da implantação disso, que não é barato, tá, gente? Então, áreas que não têm passivo ambiental, logicamente, têm um valor diferenciado no mercado imobiliário rural. Bom, era basicamente isso que eu queria introduzir para vocês hoje, falando do cadastro ambiental rural. Teremos, repito, um módulo mais que a gente vai ter a gente vai se aprofundar mais nessas questões de natureza ambiental, tá? Relacionadas aí necessariamente ao direito ambiental que incide sobre os imóveis rurais, tá bom? Obrigado pela atenção. Vejo vocês na próxima aula e um grande abraço.